Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esse novo podcast, A Hora da Ação, apresentado semanalmente por mim, locutor Leonardo Lopes, e é diretamente para a minha, a nossa, a sua web rádio CBR e o nosso canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Seja muito bem-vindo a mais esse novo programa. Neste podcast, nós vamos entender um resumo, vamos analisar brevemente, de forma rápida e direta, o resumo de toda essa série de episódios da Ciência para Ficar Rico, do livro A Ciência para Ficar Rico. Hoje é o último episódio dessa série. Se você caiu aqui nesse vídeo, através do título do resumo da Ciência para Ficar Rico, esse é o último episódio de uma série onde eu detalho mais sobre cada capítulo desse livro. Nesse episódio, eu vou aqui fazer um resumo de todo o livro em um episódio só, rápido, simples e direto. Mas lembre-se, tenho aqui nesse canal diversos vídeos explicando sobre os outros demais capítulos do livro A Ciência para Ficar Rico. E o que vem a ser a ciência para ficar rico? Você deve estar curioso, né? Para saber como é que de fato isso existe, se você ainda não viu os outros episódios. Quem já viu, sabe, com certeza entende o que é de fato essa ciência para ficar rico, mas nesse episódio vamos resumir brevemente, bem brevemente mesmo, todas as ideias que foram apresentadas ao longo de diversos temas desses últimos podcasts, essas últimas semanas, que foram realmente revelações, foram realmente grandes ideias, grandes modificações de mentalidade que nós trabalhamos aqui para direcionar a forma correta, uma conduta adequada para trabalharmos a forma de exercermos uma ciência pró-riqueza, pró-abundância, pró uma vida muito melhor. Existe sim essa ciência e esse livro nos trata exatamente desses temas. A ciência para ficar rico não é algo assim misterioso, não é algo religioso, também não é nada relacionado ao místico, relacionado à superstição. É uma ciência e, portanto, é exata. Então, entendemos lá no início do livro, entendemos que existe uma matéria pensante da qual todas as coisas foram feitas. O que é acreditar nisso, uma matéria pensante na qual todas as coisas foram feitas? Isso é um grande enigma desse livro, né? O livro Ciência para Ficar Rico é cheio de enigmas, é cheio de coisas para refletirmos e que mesmo lendo diversas vezes, ainda vamos olhar de perspectivas diferentes, ainda temos muitos paradigmas a refletir e a quebrar, porque um paradigma é quando muitas vezes ficamos limitados a uma situação. O paradigma faz isso, faz a limitação. É através dos paradigmas que somos limitados de uma vida melhor, de uma vida mais abundante. E esse livro trata exatamente a quebra desses diversos paradigmas, desses obstáculos que nos impedem de fato seguir uma vida mais abundante, uma vida para os nossos objetivos. Então essa substância, que é esse grande enigma, nada mais é que o nosso interior, o nosso subconsciente, a nossa fé, a nossa gratidão, todos esses elementos que nós trabalhamos nesses episódios. Essa substância é cada etapa, é cada tema, é cada situação que nós trabalhamos aqui, está dentro dessa substância pensante, na energia que o universo traz para nós através de nosso próprio pensamento. A energia do universo não é nada místico, é simplesmente como nós nos relacionamos com o nosso espiritual, com a nossa sociedade, com o nosso mundo, né? O mundo pertence ao universo, então como nós relacionamos aquilo que nós desejamos para o próximo, se nós servirmos o próximo, se nós buscamos ter excelentes qualidades de vida para também ajudar o próximo, se nós realmente honramos e damos dignidade a qualquer tipo de pessoa sem preconceito, enfim, são diversos fatores que compõem essa substância amorfa que esse livro tanto fala. Isso significa que o sucesso, a prosperidade está no alcance de todos, está aí, pelo ambiente, pelo ar, em nossa própria mente. E é possível, tanto eu quanto você, como qualquer pessoa, alcançá-la. Por isso é uma substância que está presente em todo o universo. Em resumo, é isso, né? Muitos ao ler esse livro ficam
meio que sem saber o que significa essa substância. E é muito simples, exatamente isso, né? Nenhum mistério, não é nada de extraordinário, é simplesmente uma revelação, é simplesmente uma revelação. Não é nada de misterioso, mas soa como um mistério muitas vezes, mas é simplesmente algo que nós vivemos. É o mundo onde nós vivemos, onde nós atraímos aquilo que nós pensamos, onde nós executamos aquilo que o nosso desejo ardente nos coloca a executar. Então, em um pensamento nessa substância, ou seja, nesse universo, essa nossa crença na coisa que nós imaginamos é fixado nesse pensamento, nós somos capazes de pôr em prática e de fazer acontecer. Porque o fazer acontecer é a grande mágica, é a grande realização e o grande motivo pelo qual nós temos uma visão. É importante ter uma visão, mas mais importante ter uma visão é ter uma execução. Então uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, imprimindo esses seus desejos, esses seus sonhos no seu subconsciente. Falamos disso também nos outros podcasts anteriores, o poder que o nosso subconsciente tem. E quando eu falo de poder, não significa religião, não confunda poder do seu ser supremo. Poder que eu digo aqui é a sua força de realização. O poder o poder de cada um de nós é a capacidade de realizar aquilo que você deseja. Exatamente. Esse poder pertence a cada um de nós. A capacidade de executar, planejar e fazer acontecer. Esse é o grande poder do ser humano, fazer acontecer. E para isso é preciso estar bem com todos os outros sentidos, todas as nossas áreas da vida. É preciso buscar essa abundância para que todos trabalhem igualmente. Porque não é viver abundante ter apenas uma condição financeira boa, ou não é viver abundante apenas ter uma saúde boa. Viver abundante é ter todas as nossas áreas equilibradas e em constante progresso. Não significa que a gente vai alcançar um determinado ponto e que vai ficar lá parado, estagnado. Não. Que consiste a abundância exatamente a esse êxtase, essa animação toda pela prosperidade tem que ser em buscar algo abundante para todos os sentidos da nossa existência. Não focarmos apenas porque quando focamos apenas nós simplesmente tendemos a cair. Por quê? Porque em tudo da nossa vida está interligado. Se você de fato pensa que apenas uma área é capaz de fazê-lo feliz, você vai acabar sendo iludido, você vai acabar sendo enganado. Não existe apenas uma área, nós precisamos tratar de todas as nossas circunstâncias. Então, a fim de fazer isso, partindo para a ação, uma pessoa deve passar da mente competitiva à mente criativa. Falamos isso em um de nossos podcasts, principalmente, que a mente competitiva é aquela pessoa que busca competir com as outras para ter sucesso, para conquistar coisas, seja lá qual for, até mesmo relacionamentos a quem compita, né? A quem compete com outras pessoas. E isso não traz benefício algum. Isso também é na área financeira, pessoas que acham que para serem melhores sucedidos é preciso competir com outras pessoas. E isso é o fim para quem quer ter uma vida próspera de verdade. A pessoa pode até conquistar algo aqui, algo ali, mas não vai ser uma vida abundante, vai ser uma vida plena, realizadora. Por isso há tanta gente bem numa área, por exemplo, na área financeira, que não é feliz. A gente que é bem abundante na saúde, em relacionamentos, mas não tem uma boa condição financeira. Por quê? Porque não está trabalhando todas as áreas de forma próspera, não está seguindo esse passo a passo da ciência para ficar rico. Está faltando algum desses conceitos. Por isso que é muito importante entendermos esse livro, analisarmos, fazermos um estudo, porque esse livro é um livro de estudo. Esse não é um livro de história, não é um livro para você apenas conhecer algo que aconteceu, não é um livro para você se divertir, é um livro para você refletir, e mais do que refletir, é um manual para você executar os seus objetivos, é um passo a passo. Se é um manual, é um passo a passo. Então veja esse livro como um manual, não como uma literatura, porque de fato isso aqui não é literatura, isso aqui é um manual prático para ser executado. Esses princípios devem nortear as coisas que nós fazemos, para que essas coisas sejam feitas dessa certa maneira. Porque o sucesso de fato é definido por alguns detalhes. Por detalhes uma pessoa alcança sucesso e por detalhes uma pessoa fracassa. E aí está a importância de entendermos exatos passo a passo da ciência para ficar rico. Entender que
o passo a passo é importante. E você vai aplicar esses conceitos de acordo com seus objetivos. Aqui não vai diretamente colocar você rico, mas vai te orientar a como você pode chegar a essa abundância através dos seus próprios sonhos, através da sua profissão, através do seu empreendimento, através dos seus negócios. É um manual prático para você utilizar em seus próprios realizações, seus próprios sonhos. Essa é a realidade. Para você aplicar a sua visão e materializá-la em conquista. E para isso existe um passo a passo. Há muitos confundindo a ciência para ficar rico com lei da atração. Mas a ciência para ficar rico não é a lei da atração, é muito mais que uma lei da atração. A lei da atração é outro princípio que também podemos discutir aqui, que é basicamente aquilo que nós queremos, nós atraímos, aquilo que nós pensamos, que nós mentalizamos, acontece. A ciência para ficar rico fica mais nesse ponto, mas a lei da atração na verdade fica mais nesse ponto. A ciência para ficar rico já vai muito além desse sentido apenas de uma atração, de apenas a visão. A ciência para ficar rico, como vimos nos últimos podcasts, mostra esse exato passo a passo mental que nós devemos ter para executar aquilo que nós desejamos. Então, de outro modo, uma pessoa precisa não estar nunca em competição com outra pessoa, ela precisa ter harmonia, precisa estar em harmonia com todo o universo, com toda a inteligência amorfa que é tudo onde que a pessoa vive, todo esse ambiente. Então, uma pessoa precisa ser criativa e não competitiva para que de fato tenha sucesso. E o outro ponto importante é que toda pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância amorfa, mantendo simplesmente um simples detalhe: gratidão sobre a vida, gratidão sincera para com os benefícios que são conferidos dia após dia. Você precisa perceber cada coisa maravilhosa que te acontece durante os seus dias, durante cada minuto, a vida. Reconheça cada coisa maravilhosa que você de fato recebe do universo. A gratidão une as mentes de todos os indivíduos com a inteligência da substância, de modo que os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos pela amorfa, ou seja, pelo universo, pelo ambiente, pela sociedade. Aqui está a importância de mentes unidas, de trabalharmos unidos com as pessoas, principalmente com as pessoas que mais temos convívio, de nos relacionarmos bem com novas pessoas. Por quê? Porque essa substância amorfa é a junção de todos esses ambientes em que nós vivemos. Não é nenhum mistério, volto aqui a dizer, a substância amorfa é nada mais, nada menos que o ambiente que se vive, que é troca de ideias que naturalmente fazemos. E isso é propagado por seu lado espiritual, é propagado para o universo, para o seu Deus, e isso retorna a você de uma maneira muito maravilhosa. Se você é uma pessoa religiosa, você pode entender até por outro viés, mas é exatamente isso. É você fazer aquilo que você deseja, alcançar aquilo que você deseja, mas sem atropelar ninguém, sem prejudicar outros indivíduos, porque se você prejudica, aquilo voltará contra você. O próprio mundo, a natureza é e funciona dessa forma. Quando o ser humano afeta o planeta, ele é afetado também. E o que percebemos hoje, muitas vezes é exatamente isso. O ser humano afetou muito a natureza e acaba sendo afetado também. Isso não é apenas na natureza, mas em todas as outras áreas, em toda a nossa vida como um todo. Então uma pessoa somente pode pertencer no plano criativo para ter abundância, unindo-se à inteligência amorfa dessa maneira sábia. Uma pessoa deve dar forma à imagem mental bem definida e definir todas as coisas que deseja ter, fazer e, finalmente, tornar-se. E deve fixar esta imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao seu Ser Supremo por todos os seus desejos que lhe são concedidos. Aí a importância da gratidão novamente. A pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer contemplando essa imagem que deseja e persistente na gratidão que ela realmente lhe será dada. Aí a importância realmente da lei da atração também, de você visualizar o que você quer conquistar. Isso sim tem importância
mas é apenas um pilar da ciência para ficar rico. Não se prenda a isso, não resuma a ciência para ficar rico em lei da atração, porque a ciência para ficar rico não é a lei da atração, é muito mais que isso. É tudo isso, é toda essa mentalidade, é quebra de paradigmas, é você não competir, é você ser criativo, é você saber ter gratidão, é tudo esses detalhes que fazem você agir de uma certa maneira totalmente diferenciada. Muita ansiedade também, há muitas pessoas que são ansiosas e com essa ansiosidade se torna um desespero. O desespero é outro ponto completamente contra essa ciência, porque quando a pessoa se desespera, ela não consegue pensar da forma correta, ela não consegue nem executar coisas e situações básicas para levar as suas metas diárias. Então, tome muito cuidado com a ansiosidade, porque ela não pode diminuir a importância, a frequência da contemplação da imagem mental, porque você precisa ter essa imagem mental sem ansiosidade, junto com uma fé inabalável e a devotada gratidão. Essa é a receita, esse é o processo pelo qual a impressão é dada à substância amorfa, ou seja, ao seu ambiente, e as forças criativas são postas em movimento e todo o seu ser age em harmonia em prol daquilo que você está buscando alcançar. A energia criativa trabalha através de canais estabelecidos para o crescimento natural, e a ordenação industrial, todo o ser, toda a sociedade, todo o mecanismo em que nós estamos inseridos roda dessa forma. Então precisa entender como a prosperidade gira simplesmente dessa forma, de forma unida, de forma que a pessoa precisa ser criativa e não competitiva. Tudo que for incluído em sua imagem mental será certamente trazido a essa pessoa que segue as instruções todas que viu nesse livro, que entende sobre a ciência para ficar rico. Então a ciência para ficar rico não só está nesse livro, mas está no aprendizado que você vai aprender ao longo da sua vida, aplicando esses breves conceitos. O que ela quiser vai de fato vir e virá pelos caminhos da negociação, de qualquer coisa, de qualquer profissão, de qualquer negócio. Enfim, é preciso tomar decisão. Vimos também aqui em outro episódio a importância de tomar uma decisão sábia, de escolher um bom negócio, de buscar ter simplesmente essa sabedoria de tomar decisões acertadas e ter audácia de seguir em frente, de executar. Enfim, no final você vai receber o que é seu. Então não se desespere, o que é seu virá. É outro princípio que vem no ditado também popular e tem a ver com a ciência para ficar rico, é esse, o que é seu virá. Então não se desespere, faça as coisas de forma correta e acredite, porque vai realizar essas coisas. Porque se você segue um caminho que tem um determinado objetivo, não tem como você não chegar a esse objetivo final, não tem como, porque é caminho. Se você segue e dá o passo a passo, começa a andar, o final, o resultado vai ser a conquista, porque não tem como ser outro, né? O caminho tem como resultado esse, então você não vai ter como chegar a outro caminho. Muito simples, muito fácil. Você deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer com a realização de sua imagem mental, e deve fazer a cada dia tudo que pode ser feito naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem sucedida. Deve também dar a cada pessoa um valor utilitário, ou seja, reconhecer cada pessoa que você convive, reconhecer a importância de cada ser humano que está no seu ciclo de relacionamentos, e maior do que o valor monetário que recebe é o modo que você transita com essas pessoas, com essa sociedade, aquilo que você joga para a população, aquilo que você contribui para um mundo muito melhor. Então é isso tudo que favorece, que deve fixar no seu pensamento de prosperidade, de modo que essa impressão de progresso seja comunicada a todos com quem você venha a ter contato. Ou seja, existe uma frase muito sábia que diz: quer ser rico? Ajude outras pessoas a ser rico. Quer buscar ter uma vida melhor? Ajude outras pessoas a terem uma vida melhor. Básico, simples e fato. Se você ensina outras pessoas a alcançarem aquilo que você deseja alcançar, você também irá alcançar, porque se você está ensinando é porque você sabe alcançar, e você está no caminho de alcançar, e você vai conquistar junto com aquela pessoa também. Mas se você não fique preso a apenas uma pessoa, por quê? Porque você precisa realmente encontrar pessoas que estão também determinadas com aquele mesmo propósito, porque muitas vezes na vida dos negócios, isso aqui é muito especial para a vida de negócio, né? Você precisa encontrar e conviver, fazer parcerias com pessoas que de fato têm a mente alinhada, o propósito, a missão e a visão
com a sua empresa, com os seus projetos, enfim, isso até no seu mesmo negócio, numa profissão, é muito maravilhoso quando você se relaciona e trabalha com pessoas que têm propósitos semelhantes. Por isso que as empresas tanto focam em sua missão, em sua visão, toda essa importância para uma cultura dentro de uma organização é exatamente para isso, para ter todas as mentes alinhadas, temos as nossas mentalidades alinhadas em prol de um objetivo. Porque homens e mulheres que praticarem as instruções de todo esse livro, de todos esses episódios, A Ciência para Ficar Rico, que é baseado nesse livro com o mesmo nome, então esses podcasts foram todos associados a esse livro, baseados em estudos que eu pessoalmente fiz sobre esse livro. Então esses podcasts não é uma resenha do livro, é um estudo baseado nesse livro, em palavras diferentes, expressões diferentes, mas com base nesses princípios. Você pode inclusive ler esse livro, te aconselho a ler, você vai ter um viés totalmente especial para você. Você vai conectar todos esses podcasts que você ouviu com princípios e palavras aqui até mais fortes, que muitas vezes nesse podcast eu busco simplificar algumas palavras para que seja mais fácil a compreensão, porque esse livro de fato é um livro científico, é um livro com algumas palavras um pouco mais fortes, com alguns termos como essa substância amorfa que muitos leem, não conseguem compreender, mas é isso que foi explicado nesses podcasts. É algo simples, é o seu ambiente, é o universo, é a sua religião, é a sua fé, é a sua crença, é o seu acreditar, é a sua vida. Enfim, é você acreditar que você pode, que você vai e consegue realizar. Exatamente isso. Tenha essa crença firme, execute cada passo a passo que você seguiu nesses outros podcasts anteriores e fixe no seu propósito com firmeza, na sua fé e com profunda gratidão. A gratidão é a grande chave. Então, sobre os demais capítulos, vimos também sobre prosperidade, que resumimos aqui nesse último capítulo, sobre como entrar no negócio certo, sobre termos ação eficiente, a importância de tomarmos atitudes eficientes, eficazes em prol de objetivos. Você também entendeu, nessa série de episódios, como se pode agir de uma certa maneira de acordo com a ciência da riqueza. Você também entendeu como se pode favorecer a sua própria força de vontade para atingir mais rapidamente as suas metas. Você também entendeu outros diversos fatores de como pensar de uma certa maneira para obter essa gratidão, para obter todos esses requisitos que são essenciais para que você atraia a riqueza até você. Vimos também como você pode fazer a riqueza vir até você, que é uma base desses todos os princípios. Então, nesse último episódio, eu quero deixar aqui bem claro que a ciência para a riqueza é algo matemático, é algo exato, baseado em quebras de paradigmas. Não é um passo a passo que você vai fazer somente para uma coisa, somente para exercer uma determinada função. Não, esses passo a passo você vai exercer para a sua área de atuação, para a sua vida, independentemente seja como ela esteja agora. Independentemente se você é um empresário, se você é um funcionário, se você é um profissional liberal, independente de que área você atua, se você é casado, se você é solteiro, o que você busca, da sua identidade, do seu gênero, enfim, aqui não importa essas características. O que importa é seguir esse passo a passo de acordo com os seus objetivos, de acordo com as suas metas. Então eu espero que tenha ficado bem claro todos esses episódios, que tenha aberto a sua mente, entendido que você pode ser sim uma pessoa próspera e você já está sendo uma pessoa próspera por estar buscando alcançar essa prosperidade. Porque há muitas pessoas que buscam apenas a prosperidade no final do ano, já falei isso aqui em outros podcasts, há quem apenas queira ser próspero e faça objetivos, crie metas no final do ano, mas que depois passa o dia primeiro e nenhuma dessas metas começa a trabalhar para que seja alcançado. Há quem cria 100 metas e não trabalha para alcançar nenhuma. E há quem cria, começa a trabalhar para alcançar, mas desiste nas primeiras desafios, nas primeiras pedras. Então, o importante da conquista, o importante é que todo esse livro, resumindo isso tudo, significa que você precisa ter um objetivo definido, uma meta definida, um processo definido, ter gratidão, saber agir de uma certa maneira sem ansiedade, mas prosseguir, tendo consciência que você irá alcançar, porque se você acreditar, colocar na sua mente, na sua substância interna que você já é, de fato você já terá alcançado. E a expressão daquilo que vai realmente se mostrar
que está dentro de você e precisa apenas ser expresso para fora. Você já é aquilo que você deseja, acredite nisso. Você já é aquilo que você deseja. Você apenas está projetando meios para que aquilo venha a ser reproduzido. Mas aquilo já é. Porque você primeiro é mentalmente para depois você ser fisicamente. E há muitos que revertem esse pensamento. Há muitos que buscam ser primeiro tendo. Acredito que é preciso ter algo para ser alguma coisa. E não, você não precisa ter nada material para ser uma pessoa digna, uma pessoa próspera. Não, você precisa ser próspero primeiro, para de fato, com a prosperidade, você ter as coisas que você necessita, cuidar da sua saúde, enfim, você precisa primeiro ser para depois o ter. Não inverta esses valores, porque hoje, atualmente, o que mais vivemos é inversão de valores. A ciência para ficar rico está aí, para quebrar paradigmas, para quebrar inversão de valores e colocar as coisas no seu devido lugar de acordo com a ciência da prosperidade. Você quer prosperar? Você quer buscar uma vida mais abundante? Então, siga esse exato passo a passo. Busque aplicar da sua forma, da sua maneira, a sua vida. Não tenha ansiosidade, mas mantenha foco. Desejos ardentes. Sabe, há uns episódios atrás, expliquei exatamente o que significa o desejo ardente. O desejo ardente, resumindo aqui, porque esse podcast é de resumo, o desejo ardente é você, de fato, ver claro um objetivo e fazer de tudo para alcançá-lo. É exatamente você ter algo que não te faz parar, que você não pode parar. O desejo ardente só acontece quando você não pode parar. Há muitos que se acomodam, por quê? Porque pode parar. Há uma expressão também bem conhecida para o desejo ardente, que é ter um leão correndo atrás de você. Você vai ter um desejo ardente de correr, independentemente de como você esteja, se você esteja cansado ou até se esteja sentindo dor. Se você tiver um leão atrás de você correndo, você vai correr, vai fazer o máximo que puder para se salvar. E você tem grandes possibilidades de se salvar. Mas se você não tiver esse leão correndo atrás de você, se você sente alguma dor, se você vê pedras no caminho, se está com dificuldade, você não corre, porque não, você não vê desespero, não vê motivo para isso. Para que eu vou correr tanto se eu não é caso de vida ou morte? Mas quando você tem um caso de vida ou morte, tem um motivo, um real motivo dentro de você, um desejo ardente dentro de você, como por exemplo um leão correndo atrás, você deseja, com um desejo ardente de sobreviver, de viver, você vai correr, você vai fazer o que for para sobreviver, vai fazer o máximo, vai dar o máximo que você puder. Pode ser que você consiga ou não, mas você terá muito mais possibilidade. Essa é a verdade. Tá ok? Então espero que tenha ficado bem claro, bem nítido, e compartilhe esse podcast com aquelas pessoas que você identifica que estariam interessadas, que precisam muito ouvir sobre esse resumo da ciência para ficar rico, tá ok? Semana que vem vamos começar um novo episódio baseado provavelmente em algum novo livro sobre a área do empreendedorismo, e espero ter acrescentado a você, a sua vida, a sua carreira profissional, a sua carreira de negócio, grandes conquistas, grandes conhecimentos para você alcançar grandes objetivos, tá certo? Um grande abraço de seu locutor Leonardo Lopes e até o próximo podcast na semana que vem.